Boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui de volta, eu de volta, os amigos já estavam gravando o programa. O nosso tema de hoje é Eis a Questão. Nós vamos discutir um pouquinho sobre o que é mediunidade e o que é insanidade. Fiquem com a gente volta daqui a pouquinho depois da vinheta. Bom, o Zé propôs esse tema. Eu li vários temas lá, mas eu achei esse bastante interessante, porque ele discute alguma coisa que a gente já vem discutindo há algum tempo, né? O quanto a nossa nós usamos mediunidade, insanidade e tudo isso ao nosso serviço, aquilo que nos interessa, né? E historicamente a gente tem aí alguns casos de aparições mediúnicas, de momentos bem importantes, né? Em momentos religiosos bem importantes, que as pessoas dizem ver, ter aparições, né? E ver coisas que muitas vezes a gente não. Algumas pessoas dizem que é loucura, outras dizem que é mediunidade, e nós vamos discutir um pouquinho. Então, ele propõe uma discussão a partir de Hamlet, né? E ele, só para contextualizar um pouquinho, Hamlet é uma peça de Shakespeare, né? E é talvez a peça mais importante, porque todo mundo já viu aquela imagem da caveirinha, né? Do ser ou não ser, eis a questão. O eis a questão é uma questão bastante filosófica, né? No caso, ser ou não ser, mas não é isso que nós vamos discutir aqui. Nós vamos discutir um pouco tomando como contexto, né, do a perturbação do Hamlet, que era um personagem uma personagem muito perturbada, e as aparições que ele tem do pai, né, ao longo do tempo, mas na verdade essas aparições fomentam a vingança dele. Então fica uma questão assim, aquilo que ele estava vendo era realmente, né, no caso, uma aparição mediúnica. É claro que nós estamos falando de uma ficção, a gente está só se colocando num ponto, a gente vai falar de outras questões que são reais, mas será que essas visões são justificativas das sombras dele ou não? São realmente visões dos espíritos, enfim, né? Em que medida a gente consegue separar essas duas coisas? E para falar um pouquinho sobre isso, a gente vai falar um pouquinho sobre Shakespeare, porque Shakespeare, que é criador do Hamlet, ele é um escritor mais famoso, provavelmente, né? De textos clássicos e peças, né? E ele tinha uma espiritualidade muito desenvolvida, não religiosidade, mas a espiritualidade ela é muito latente em toda a obra dele. E ele tem uma frase que nós espíritas usamos bastante, né? Que diz assim: há mais coisas entre o céu e a terra do que pode julgar nossa vã filosofia, que é inclusive de Hamlet. E aí a gente fica se perguntando, né? Que é a primeira questão, a primeira rodada que eu quero fazer com vocês. Os artistas, os sábios, os literatos, eles são sem dúvida espíritos mais adiantados, né? A gente já viu isso, Kardec fala isso, né? Capazes de conhecer grandes coisas e trazê-las em si mesmos. Então, eles já trazem coisas. Então, a minha pergunta isso é Allan Kardec que fala. Esse conteúdo artístico, né? Tendo como base Hamlet, Shakespeare, enfim, ele já vem acoplado no espírito, quer dizer, ele já tem aquilo, já é dele, ou através da afinidade, da egrégora de espíritos que estão ali com ele para que ele cumpra a missão,
ele vai tendo essa consciência mediúnica? Ele vai tendo a interferência ou isso já vem com ele? Essa é a primeira rodada que eu quero fazer com vocês. O José disse que vai falar primeiro. Tudo bem. Chegou agora. Os últimos serão os primeiros. Isso, pode ser, fique à vontade. E se os últimos serão os primeiros, os penúltimos serão os segundos. Faz sentido, Alexandre? Os penúltimos. Também, e aí fecha o pódio. Bom, seguinte, deixa eu ver aqui se não está muito eco. Não tá no banheiro, né? Por incrível que pareça, assim. Porque foi o único lugar que a internet está funcionando, cara. Olha que loucura. O que a gente não faz para participar desse programa? Vocês não viram. Ao banheiro. Mas, enfim. Mas vamos lá. O Alexandre está rindo. O interessante na peça é que, assim, não sei se quem já assistiu, eu assisti uma versão que é com Mel Gibson. Você tem que estar bem disposto, uma vez que você começar a assistir até o final, porque o negócio é 2 horas, 3 horas de filme. E no início, o Hamlet, ele é descrente. Eles chegam para ele e falam, olha, não é ele que vê primeiro, na realidade, não lembro agora quem na peça que chama a atenção dele, fala, Hamlet, vem cá, porque você vai ver um negócio espetacular, extraordinário. E aí eles vão falando que é o espírito do pai dele e tal. E aí ele tem essa primeira aparição. Ele reconhece o pai dele, mas na realidade eu senti na primeira interpretação que o Mel Gibson fez, eu não li a peça para você ver, que o Hamlet ele fica com o pé atrás. Ele primeiro acha meio estranho, mas depois fala, vamos lá, vai dar uma de São Tomé, vou ver para crer. E acaba reconhecendo o pai dele. Depois, mais para frente, tem outras aparições. Mas é isso, ele não é assim. Ele não vê sozinho. Na realidade, ele é convidado, assim, quase que instigado, intimado a ver a aparição do espírito, que supostamente é do pai dele, que foi, que a peça dá a entender, assassinado pelo irmão, que usurpou do trono e depois casou com a mãe, com a cunhada. E não é, o interessante da peça também é que não é só ele que vê, né? Os guardas veem também. Então, na peça aparenta ser realmente uma aparição, mas como ele é muito perturbado e com toda essa questão, e eu li um artigo, justamente porque eu estava pesquisando essa questão do Hamlet, e essa peça é extremamente usada por Freud, por outros psiquiatras, porque ela traz ali uma questão muito forte do complexo de Édipo e dessas questões. Então, assim, se a gente for pensar do ponto de vista das emoções e tudo mais, exatamente, a esquizofrenia caberia perfeitamente, mas é aí que é o legal dessa discussão. Quantos esquizofrênicos são médiums? E quantos médiums? E quantos não são? Eles se dizem médiums e são, na verdade, esquizofrênicos, né? Então, é uma questão bem interessante da gente discutir. Mas eu tinha perguntado assim, né? Se essa habilidade, por exemplo, do Shakespeare, ela vem com ele ou ao longo da existência dele, ele vai tendo assim, ajuda mediúnica para poder desenvolver a obra dele, não só ele, como todos os outros artistas aí. Fala, Alexandre. Bom, vamos levar em consideração os ensinamentos que nós acreditamos, né? Por princípio, todos nós somos médiuns. Ponto final. A questão é o desenvolvimento dessa mediunidade. Isso não quer dizer, pelo fato de todos nós sermos recipientes mediúnicos, vamos colocar dessa forma, que nós conseguiremos desenvolver mediunidade durante essa encarnação. Por exemplo, não é algo que a gente passa por treinamento e depois adquire. A gente tem como princípio, mas tem portas que são abertas e tem portas que não são, né?
Mas o que, assim, falando em mediunidade especificamente, eu particularmente eu tenho muito pé atrás comigo, com as minhas percepções e com as percepções de outros também, porque eu acho que é até uma linha tênue aí, né? A gente saber exatamente se nós somos médiums ou se nós estamos usando o nosso subconsciente, as nossas sombras, ou sei lá o quê, para influenciar e dirigir os nossos atos. Porque de uma forma ou de outra, né, e a gente já discutiu aqui, é, até a Carla falou, né, tem médium que chega lá nos trabalhos, fala alguma coisa que não é bem digerido pelos outros, depois, vamos dizer, incorpora e recebe a mensagem ratificando o que foi dito, né? Até que ponto que isso é verdade? Então, muitas vezes, pontos conflitantes, né, pontos de embate ali são colocados e alguém, para dar a cartada final, tem que ter alguma justificativa. Isso olhando para o lado da mediunidade de médiums que se declaram ter aflorado a sua mediunidade. Mas nós, por exemplo, simples mortais, quando nós estamos nos processos, sejam eles quais forem, que estamos experimentando alguma coisa em nossa vida e de repente você tem uma grande convicção de algo que você tem certeza que você foi intuído, que foi intuído, que foi dito para você. Será que isso realmente é parte de uma mediunidade, é parte de uma inspiração, ou é algo que só a gente está colocando ali, né? Então, essa questão, primeiramente, a gente não tem nem como avaliar, não existe um medidor, né? É um dispositivo que a gente acopla e deixa pendurado no pescoço do médium para medir a quantidade de energia que está recebendo ali para falar, não, é sim uma incorporação ou não. Então a gente tem que confiar. E aí, os espíritos, né, nos livros, eles já dizem, né, que a confiança que a gente tem é proporcional à seriedade do médium, né, o quão sério o médium é. E o seriedade não é o que ele fala, seriedade é o que ele pratica, né? Então, esse médium, ele é um modelo a ser seguido, ele é uma pessoa admirável, né? Então, provavelmente, se ele cumpre os requisitos, provavelmente ele está ali desempenhando o seu papel da forma como ele está dizendo. Se a gente tem algum ponto de desconfiança, né? O Zé colocou aqui, é um voto de confiança, mas se a gente tem algum ponto de desconfiança, já desconfie. É o que nos resta, né? Não temos como os medir. Em relação a Shakespeare, e a sua pergunta, por princípio, ele era um médio. Agora, se ele chegou a desenvolver ou não, outros 500. Eu acredito, pelo conhecimento que eu tenho da peça, que não é muito profundo, mesmo os outros vendo a aparição, vamos dizer assim, né? A história é contada do ponto de vista dele, nessa parte. Então, os outros estão vendo, ele quer embasar, ele quer ter a ratificação do que ele está fazendo e do que ele está vendo através da própria opinião, né? Então, Só uma dica aqui para quem ainda não viu nada de Shakespeare, no caso de Hamlet, dá para fazer um paralelo, até porque uma coisa que foi inspirada na outra o clássico da Disney, o Rei Leão. Tá? É o próprio. Tá? Assim, Mutatis Mutandis é Hamlet. Tá? Só para fazer um paralelo. E que também tem lá a aparição, né? Na hora que o leão, lá, o leãozinho, ele escapa e vai para o meio da floresta, tem uma hora que ele fica na relva, olha para o céu, Simba, e aí vem toda a aparição do pai dele. É essa parte disso que nós estamos falando, nesse momento. Já eu acho que tem. Pode falar. Não, eu acho que eu sou como Alexandre, assim, a desconfiança é absurda com a manifestação mediúnica, não com a mediunidade.
Porque as pessoas têm a tendência, no meu modo de ver, a justificar e a valorizar mais a mediunidade descrita por ela. Então, às vezes é um ato corriqueiro, um ato cotidiano, e ela fala assim, nossa, eu estava mesmo pensando em você, e ainda bem que você está aqui, foi coisa de Deus, sabe? Para as coisas mais cotidianas. Outra coisa que me causa pavor é a previsibilidade, né? Então, todo mundo fala assim, fulano está fazendo isso porque veio de outra vida e então hoje está justificável assim, quando na verdade, quando você usa essa argumentação, e os espíritas usam bastante, você está tirando de cena inconsciente, talvez porque a maioria não pensa, né? O livre-arbítrio. E aí, quer dizer, então tá tudo determinado, você não tem condição de mudar nada na vida. Por outro lado, fazendo o paralelo com a sua citação aí, eu acho assim, eu falei aqui outro dia que algumas vezes alguns assuntos são tão legais, tão impressionantes, que dá vontade de você trancar a porta, sentar com tudo que você tem de disposição de bibliografia, referência e tal, e falar assim, eu vou estudar isso aqui, e eu só vou sair daqui a hora que eu for proficiente nisso aqui. A vontade, pelo menos para mim, é essa, né? Quando tem um assunto legal o bastante, assim. E aí eu acho que a arte deve ser meio isso, sabe? É um assunto tão extasiante que a pessoa se entrega por inteiro. E ao se entregar por inteiro, ela deixa esse limite humano um pouquinho de lado, entende? Então, as coisas se encaixam, se justificam, não com previsibilidade. E eu gosto da mediunidade mais quando eu consigo reconhecê-la. Então, por exemplo, às vezes, como a maioria dos casos, passa anos, algumas vezes décadas. E aí você encontra um ponto em comum numa pessoa, numa atitude, num evento, que você fala assim, cara, isso aconteceu por causa daquilo que aconteceu lá atrás. Isso é reflexo daquilo lá. Você reconhece isso. Aí eu percebo, assim, aqui temos uma manifestação mediúnica, né? Então, eu não acho que o artista é mais propenso. Eu acho que ele se entrega de tal maneira que ele ultrapassa a linha do humano. Vou criar polêmica. Não, eu estou pensando assim, né? Porque, de acordo com o que a gente crê, o espiritismo ele não tem dogma, né? Não tem dogma, não existe dogma. Só que a gente cria, Em né? princípio. Porque, exato, mas a gente cria. Por quê? Porque nós estamos acostumados com organizações dogmáticas. Há 2000 anos a gente é submetido a dogmas. E aí aparece algo que fala que não existe o dogma, não tem karma, mas para a gente se adequar e tentar atender, entender como as coisas funcionam, a gente acaba criando o dogma, né? E quando a gente mira, assim, vamos mirar, por exemplo, organização religiosa mais antiga do mundo, catolicismo. Quando você olha para o catolicismo, você enxerga uma hierarquia que existe lá dentro. Quando você olha para o espiritismo, qual é a Cristã, né? hierarquia que você enxerga? Em teoria, não existiria, não era para existir hierarquia. O que caiu? Caiu. Caiu um Jesus. quadro. Em teoria, não deveria existir hierarquia. Não tem uma organização identificada como unidade, né? Porque a unidade do catolicismo é o Papa. Só que você tem toda uma escala até chegar lá. Qual seria a unidade
do espiritismo, a gente não tem. Então a gente acaba criando isso. E aí pegando o que o Sidney falou, que eu falei também, a gente começa a criar a hierarquia, né? Nós somos simples participantes. Quem que é o nível hierárquico acima do participante? O médium, não é? Sim, o Só que palestrante. isso, o médium. O médium é o nível hierárquico acima. E aí tem nível hierárquico acima do médium? Tem. Qual que é? O médium que recebe os espíritos mais puros. E assim sucessivamente, até falar assim, ó, esse cara é o líder, é o representante, é o poster boy que a gente tem. Quem que é? O cara, ele fala direto com Jesus. Esse cara é o top do top, né? Então Que acaba é uma sendo hierarquia natimorta, né? exato, Porque não faz é sentido algum. estúpido. Então, é uma hierarquia estúpida. Mas a gente acaba criando isso por conta da criação dogmática que a gente tem. É, é isso aí mesmo. É o CEO espiritual, praticamente. Então a gente acaba criando esse tipo por conta disso. Então, o próprio espírita, ele acaba criando ou colocando o médium num determinado pedestal que não existe. Não é para ter. Não existe. Ele não é mais que ninguém. Ah, ele estudou mais. Beleza, teve mais oportunidade. Se Só eu uma estudar, eu parte. chego lá. Pode falar. Só uma parte, senão eu vou perder a piada. Na realidade, o médium acha que está no pedestal, quando no fundo ele está numa gilete, mas tudo bem. É verdade. Tão alto quanto uma gilete. Deitada, né? Eu penso em pé ia ser interessante ele se firmar em pé, não. Mas assim, então a gente acaba criando toda essa modelagem aí por conta de rebater uma certa organização que em teoria não existe. Como replicar rituais que também não existem, né? Casamento espírita não existe, me desculpem, mas não tem. Quando que você obteve a bênção do seu casamento? No momento que você encontrou a pessoa e dali para frente a bênção está dada. Nem Não tem. batismo. Oi? Nem batismo também. Nem batismo, não existe. Mas, Eu tenho no catolicismo tem um nome disso, né? A sacristia, né? Que é não é esse o nome, mas Sacramentos. sacramentos, isso. sacramentos. Que é o nascimento, o batismo, Isso. o casamento, a morte e tem mais um, né? Depois tem a crisma. Depois do batismo tem crisma. Aí depois a primeira Eucaristia e aí por aí vai. Assim, né? Essa questão da mediunidade, como o Alexandre disse, todo mundo tem mediunidade, né? Mas pelo que eu estudei aqui, ele diz o seguinte, que em alguns casos, né, os artistas, eles não têm uma questão, um fenômeno mediúnico, porque é dividido em fenômeno mediúnico e fenômeno anímico, né? O que é fenômeno mediúnico? É quando tem a intervenção de um médium, ou ele ou alguém é o médium. Quando você tem um fenômeno anímico, ele é produzido pelo próprio espírito, né? Sem um intermediário ou um intérprete, mas isso não quer dizer que ele não tenha um contato, por exemplo, quando ele desdobra, mas ele não está tendo não está recebendo uma orientação, uma inspiração direta já vem com conhecimento. E, por exemplo, quando ele desdobra, ele pode visitar lugares, aprender. A gente sabe que quando a gente dorme, a gente desdobra e vai conhecer várias coisas. Enfim, claro que os artistas e os espíritos evoluídos, eles têm essa habilidade, embora a gente também possa ter e não lembre, né? Então, o fenômeno mediúnico, ele acontece muitas vezes, mas também, em alguns casos, não é um fenômeno mediúnico, mas é um fenômeno anímico, né? Fala, Sidney. O Zé, eu acho que levantou primeiro, né? E a Carla precisa falar também.
Só para corrigir um erro meu, um episódio lá atrás, vou ver lá nos primeiros episódios, aquela famosa passagem bíblica evangélica da mulher que toca nas vestes de Jesus. Jesus fala: opa, saiu virtude de mim. Lá naquele episódio eu falei que era um fenômeno mediúnico. Não, é um fenômeno anímico. Jesus, por si só, já liberou todo aquele fluido universal, cósmico em mim, que ele, opa. Em compensação, naquela parte que ele está lá na transfiguração, que aparece ele, Elias e Moisés, eu já tenho uma dúvida o que é, até que ponto, a linha tênue, até que ponto é um fenômeno mediúnico, até que ponto é um fenômeno anímico. Esse é o ponto. Esse é o ponto que eu quero colocar aqui, justamente. Não, legal, porque assim, tem o fenômeno mediúnico e tem o fenômeno anímico. Não significa que a espiritualidade não está intervindo, mas depende da forma como ela vai intervir, né? Fala, Sidney. Agora você colocou uma sentença na minha cabeça que eu diria que é o seguinte: então, se o caminho do pensamento é esse, eu diria que 99% é anímico. Então, E a gente que fala que é mediúnico, né? É que virou tudo carne de vaca também, né? Assim, as pessoas gostam de rotular e atribuir nome a coisas que elas sequer estudaram adequadamente, sequer... Enfim,